meus amores, que prazer estar com vocês aqui novamente para refletirmos um pouquinho da palavra do nosso Deus. Vamos orar para começar? Oremos. Pai, nós te adoramos e te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a tua palavra, que o Senhor possa estar abrindo a mente e o coração de cada junior para receber o que o Senhor tem para falar para cada um deles. Abençoa, guarda cada família, fala o coração de cada um e nos dê um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos falar um pouquinho e conversar um pouquinho sobre uma parábola muito conhecida, que é a parábola do filho pródigo. Com certeza vocês já ouviram alguma pregação, alguma música, alguma vez na escola bíblica você pode ter estudado sobre a parábola, mas vocês lembram o que significa uma parábola? Vocês lembram? Então, uma parábola é uma história que nos traz uma lição, alguma coisa para nós refletirmos, para nós pensarmos. E essa era a forma que Jesus fazia para ensinar, para trazer os seus ensinamentos. Tudo que ele queria ensinar, ele trazia muitas vezes através das parábolas. Essa parábola é contada pelo próprio Jesus. E é sempre importante, quando você estuda um texto bíblico, você entender em que contexto aquilo está acontecendo. Em que lugar aquilo estava acontecendo, por que aquilo estava acontecendo, para que Jesus trouxesse essa parábola para ensinar aquelas pessoas. Então, Jesus estava levando seus ensinamentos, Jesus andava e as pessoas iam atrás de Jesus para ouvir o que ele tinha para falar, o que ele tinha para ensinar, e não era diferente naquele tempo. Então, Jesus estava andando, estava caminhando, e junto com eles tinham os escribas, que a maioria eram doutores que aplicavam as leis, tinham os fariseus, que a maioria eram sacerdotes, eram homens de Deus, e tinham também os publicanos, que eram os cobradores de impostos, dentre outras pessoas que eram consideradas pecadores. Então Jesus estava ali, no entorno dele tinham todas essas pessoas. E o objetivo de Jesus era trazer as pessoas para que conhecessem a Deus, se arrependessem dos seus pecados e o seguissem, os seus ensinamentos, e passassem seus ensinamentos para as outras pessoas. Então era isso que Jesus fazia. Jesus caminhava com as pessoas, ia na casa das pessoas. E nesse contexto aqui, Jesus entra na casa de um publicano, um pecador, que não era visto com bons olhos, né? Se a pessoa era uma pecadora ou um publicano que cobrava impostos, ela não era bem vista pelas outras pessoas, principalmente pelos fariseus, né? Que eram sacerdotes, e os escribas, né? Que eram homens muito inteligentes, que aplicavam as leis, que estudavam, estudiosos, então não eram bem vistos. Então esse era o contexto que aconteceu de Jesus querer contar essa parábola para trazer esses ensinamentos. Então Jesus estava ali, muitas vezes ele entrava na casa das pessoas, comia com essas pessoas que eram consideradas pecadores, e os outros não concordavam com aquilo, dizia que Jesus estava se reunindo com pecadores, que Jesus não deveria fazer daquela forma. E aí Jesus, ele não ficava discutindo com aquelas pessoas que não concordavam com as atitudes dele. Porque Jesus, ele era extremamente sábio, era que eu falo enquanto ele estava aqui na terra, porque a gente sabe que ele continua vivo no céu. E então, ele fazia isso, ele sabia, ele tinha um propósito para estar fazendo aqueles ensinamentos, ele sabia o que ele queria trazer para aquelas pessoas, apesar de outras pessoas de fora não compreenderem. Então ele não discutia com essas pessoas, ele poderia chegar para ela e falar: mas vocês não compreendem o que eu estou fazendo. Jesus não, Jesus na sabedoria dele, ele não fazia isso. O que ele fazia? Ele contava as parábolas, que eram essas histórias para trazer ensinamentos. E algumas parábolas Jesus foi contando ao longo do caminho, uma delas é essa do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, de 11 a 32. E essa parábola do filho pródigo, Jesus conta que tinha um homem que tinha 2 filhos. E um homem, né, que tinha recursos, né, financeiros. E aí tinha esses 2 filhos. Um filho resolveu pedir a parte dele da herança para poder curtir a vida dele. Então ele pega a parte da herança, curte a vida dele, faz tudo o que ele acha que ele tem que fazer e acaba gastando todos os seus bens. Fica sem bem nenhum. E não tinha dinheiro nem para comprar comida.
Então ele começa a trabalhar para pessoas que criavam porcos e a forma dele se alimentar era a comida dos porcos. E aí, esse filho lembra que até os empregados do seu pai eram melhor tratados, eram melhor vestidos, comiam bem, muito melhor do que ele estava vivendo naquele tempo. E aí esse filho toma uma atitude. Lá no verso 18 do capítulo 35, fala assim, que o filho pensou e fez o seguinte: vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. E assim esse filho fez. Ele se levanta e vai a seu pai, e aí conta que seu pai o viu de longe e saiu correndo para abraçá-lo, e eles se confraternizaram, e o pai ficou muito feliz porque ele voltou, e o pai quis dar uma festa para esse filho que retornou. E aí, lá no verso 24 do capítulo 15, vai dizer assim, que o pai falou, né? Porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E eles começaram a se alegrar, e o pai pede para trazer roupas, e um anel para pôr em seu dedo, e sandálias em seus pés, e faz uma grande festa, mata seu melhor cabrito para poder comemorar com todo mundo. E aí o seu outro filho vê aquilo e fala com seu pai: poxa pai, eu sempre estive aqui com você e você nunca me deu um cabrito para poder matar com os meus amigos e fazer uma festa. E aí o pai fala para ele que tudo que ele tem é dele também, e que é para ele se alegrar porque o irmão dele havia retornado e era motivo de alegria. Mas esse segundo filho não se alegra, conforme seu pai, conforme aquelas outras pessoas que estavam ali. Então, essa parábola, ela nos traz muitos ensinamentos. E nós devemos lembrar que esses filhos representam algumas coisas. Esses filhos representam o primeiro filho que saiu, era o pecador arrependido, aquele que deixa, né, de seguir os princípios do Senhor e acha que lá no mundo vai ser melhor e ele se afasta da presença de Deus, até que um dia ele se arrepende, o Espírito Santo toca em seu coração e ele retorna. E retornando, esses irmãos que estão na igreja, que nos representam, toda a comunhão que ele tinha, as pessoas se alegram. E esse filho, o segundo filho, que não se alegrou com seu irmão, ele representam aquelas pessoas que mesmo estando na igreja, também estão perdidas. Então, essa é uma lição tanto para as pessoas que estão dentro da igreja quanto das pessoas que estão fora da igreja. Então, é importante vocês lembrarem que a palavra de Deus ela é viva e que cada vez que você lê um texto, mesmo que você já conheça, ele vai te trazer um novo ensinamento. E esse é um texto assim, ele é muito rico. Ele nos faz refletir sobre esses filhos, ele nos faz refletir que Deus nos ama mesmo sem nós merecermos. Ele nos lembra que Deus, ele espera que nós nos arrependamos e o Espírito Santo toca no coração para que a gente se arrependa dos nossos erros, dos nossos pecados e o Senhor nos recebe de volta, toda vez que nos arrependemos de alguma coisa. E isso também nos faz lembrar que como que é interessante a atitude desse primeiro filho que se arrepende, que tem seus erros, que ele vai, que ele retorna, mas que ele toma uma atitude. Ele se levanta e ele volta para o seu pai. Então, toda vez que nós erramos, ou com Deus, ou com o nosso familiar, ou com um amigo nosso, nós precisamos também tomar essa atitude. Se eu errei, se eu falei alguma coisa que eu magoei alguém, eu preciso tomar atitude e pedir perdão. Então, esses filhos nos trazem muitos ensinamentos. Não é porque você está na igreja que você não deve se arrepender todos os dias, porque nós somos pecadores, nós erramos, mas nós podemos nos arrepender. E Deus sempre está de braços abertos para nos receber e nos dar o perdão através da sua graça, que é o favor imerecido. Então reflita sobre a história do filho pródigo. Leia Lucas, é um livro lindo que ele fala sobre desde o nascimento de Jesus, o crescimento de Jesus, conta muitas outras parábolas que nos trazem muito ensinamento. Então leiam Lucas, reflitam sobre essa parábola, peçam a Deus entendimento para compreender tudo que Deus tem para falar no seu coração, tá bom? Então nós vamos ficar aqui, reflita sobre essa palavra e que Deus possa sempre estar abençoando a sua vida, tá bom? E lembre-se sempre que Deus cuida de nós. Um beijo, ó!
Meus amores, e fiquem com Deus. Até a próxima. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.